Bom, então essa é a reunião de apresentação da Sistemática Geral de Ensino, da turma 8, que está iniciando, e a gente começa direto no cronograma, que já está disponível lá no ambiente de informações gerais no Moodle, e é uma espécie de um mapa para vocês, um guia, né, para vocês se organizarem aí em relação às disciplinas e em relação às datas, as principais datas, né, os principais marcos de datas do nosso curso. Então, a gente inicia com um módulo básico. O curso ele é pedagogicamente organizado em 2 módulos. Então, é o módulo básico e o módulo específico. Então, a gente inicia com o módulo básico, com a disciplina que já iniciou, que é Problemas Brasileiros e Administração Pública, com o professor Ariston. Vocês vão ter amanhã já uma videoconferência com o professor, né, tratando dos temas da disciplina. Vocês vão ter aqui do lado uma coluna com a quantidade de hora-aula e depois a data de início e a data de término de cada disciplina. Então, aqui são um conjunto das disciplinas de módulo básico, né? São essas 5. E o que vai caracterizar esse módulo básico são disciplinas de caráter mais crítico-reflexivo sobre os temas da administração pública. Então, a gente vai ter aqui temas como problemas brasileiros, ou seja, de alguma maneira extrapolando aquilo que é a parte mais instrumental da administração pública, né? Pensar os problemas que nós temos enquanto nação, enquanto país, teorias e práticas, inovação, políticas públicas e ética. Então, para cada módulo, nós vamos ter um momento de prova. Então, terminado o módulo básico, vai haver um período para a realização das provas, sobre as quais eu vou falar depois. E depois das provas do módulo básico, então, inicia o módulo específico, que é um módulo caracterizado por disciplinas um pouco mais instrumentalizadoras e de temas mais operacionais, né? Essa não é uma divisão muito estanque, digamos assim, né? Porque, claro, que nós também vamos poder refletir nas disciplinas do módulo específico e as disciplinas do módulo básico também vão nos instrumentalizar para a prática. Mas, se a gente puder fazer uma divisão, né, é mais ou menos essa. E aí as disciplinas do módulo específico são 8. As quatro iniciais são disciplinas de 30 horas e a gente vai ter aqui um recesso no final do ano, né? Então, a última a disciplina antes do recesso vai terminar no dia 21 de dezembro e depois do recesso as disciplinas começam no dia 6 de janeiro. As disciplinas que seguem aqui depois do recesso são disciplinas de 15 horas. O que isso significa? As disciplinas de 30 horas elas vão ter duração de 4 semanas, ou mais ou menos aí 1 mês. Né? As disciplinas de 15 horas são disciplinas de duração de 2 semanas. Com aqui uma... Não vai ter parada do carnaval, porque o carnaval é depois. E as provas do módulo específico, então, marcadas para o período de 10 a 14 de março. E depois, terminadas as provas do módulo específico, o período do trabalho de conclusão de curso, que é um período que vai do dia 31 de março até o prazo da entrega, que vai ser dia 11 de julho. Né? Sobre isso, detalhes, né, nós vamos ter posteriormente. Então, aqui, como eu disse, a ideia é ter uma visão mais panorâmica do andamento do curso. Alguma questão, algum comentário até aqui? Só a título de colaboração ali, parece que tem no módulo específico a cadeira que começa no dia 30 de outubro, seria orçamento público. Ali me parece que seria 30 de setembro, né? Isso, tá errado. Tá, perfeito. A gente vai corrigir. Obrigado. Nada. Algo mais? Algum comentário, perguntas? Bom, então, ainda no cronograma, a gente vai ter aqui uma segunda parte do cronograma relativa às provas de recuperação, sobre as quais também falarei logo na sequência, tá? Mas aqui vocês vão ter, para cada disciplina, uma data para a realização da prova de recuperação, se assim for necessário, né? Para quem não tiver atingido a nota mínima de aprovação ao longo do andamento da disciplina. Que está colocado aqui, então,
uma data para cada disciplina. As do módulo básico lá em setembro e as do módulo específico em abril do ano que vem. Bom, como é que funciona a avaliação nas disciplinas? A avaliação nas disciplinas é composta de duas partes. Aqui, a primeira parte vai ser realizada a partir das atividades propostas ao longo do período em que dura a disciplina. Então, a disciplina tem lá uma duração, né, aquele mês, e durante a disciplina, o docente vai propor algumas atividades avaliativas e essas atividades vão corresponder a 60% da nota final dessa disciplina, da forma como cada docente vai distribuir. Né? Se forem 3 tarefas, então de 20 cada uma, ou se forem 2 tarefas de 30, ou, enfim, cada docente vai ter uma sistemática própria para a realização das atividades avaliativas. A segunda parte, então, é correspondente à prova, que vai corresponder a 40% da nota final. Então, a aprovação na disciplina ou não vai se dar a partir dessas duas partes, as atividades durante a realização da disciplina e a prova, que vai ser lá naquele período condensado de cada módulo. Isso significa que não será possível aprovação na disciplina sem realização das atividades propostas ao longo dela, porque a prova, somente a aprovação na prova, mesmo que, né, gabaritando a prova, né, o máximo que se vai poder alcançar é 40%, sendo que o mínimo de aprovação é 60% ou nota 6, né, que é o que está ali no ponto 4, que é o que vai corresponder ao conceito C. Nota 6 vai corresponder ao conceito C, que é o conceito mínimo para aprovação na disciplina, nisso que é a nota global da disciplina, né, atividades mais a prova. Se não aprovar nesse conjunto, atividades mais prova, então vai poder realizar a prova de recuperação que já está sinalizada lá no cronograma. Aprovando na prova de recuperação, vai aprovar na disciplina, então, com o conceito mínimo de aprovação, que é o conceito C. Não será possível aprovar na disciplina com conceito A ou B, realizando prova de recuperação, independente do desempenho na prova de recuperação. Se ele for mínimo para aprovação, aprova com conceito C. A recuperação na prova de recuperação, a reprovação na prova de recuperação, então, significa a reprovação na disciplina com conceito D. E a gente vai ter uma disciplina, que é a última disciplina, que é de trabalho de conclusão de curso, que vai ter uma sistemática distinta, né, que vai ser, então, a aprovação no trabalho de conclusão de curso. E isso vai ser depois disponibilizado quando da disponibilização do plano de ensino. Alguma questão? Algum comentário? Vou adiante. Bom, a parte das atividades, né? As atividades que vão compor os 60% da nota da disciplina. Como eu comentei, cada docente tem plena autonomia para propor a sua forma de avaliação, as atividades, os pesos de atividades. Então, vai ter uma variação nesse sentido de uma disciplina para outra. Algumas vão ter uma tarefa no final, outras vão ter várias tarefas distribuídas semanalmente, assim por diante. A gente entende que assim que a docência precisa dessa autonomia para que as atividades sejam coerentes e correspondentes aos conteúdos que são trabalhados. E da mesma forma, o processo de avaliação e atribuição de notas também são de inteira responsabilidade dos e das docentes. Há o apoio de tutores nesse processo, mas a responsabilidade da avaliação é sempre do docente. E, como eu comentei, então, que vão ter plena autonomia na proposição de atividades, métodos de ensino e processo de avaliação. Com relação às provas, que correspondem ao 40% da nota final, elas são realizadas na plataforma, elas são realizadas sempre online. A prova de cada disciplina é composta por 2 questões dissertativas. Cada questão dissertativa deve ser respondida no espaço de 1 hora de duração. Então, vai funcionar assim, as questões vão estar disponíveis na plataforma durante aquele período. Quando for conveniente para cada um de vocês
responder a questão, vocês vão entrar na plataforma, vão abrir a questão, e na medida em que abre a questão, passa a contar o tempo para a sua resposta. Isso vai ter um período aí de alguns dias para vocês escolherem o momento mais adequado para responder. E aqui estão as datas que estão também disponíveis lá no cronograma, 26 a 30 de agosto de 2024 para o módulo básico e 10 a 14 de março de 2025 para o módulo específico. Assim como as atividades, então, as questões e a correção das provas é responsabilidade dos e das docentes. Como eu comentei, então, não alcançando os 60% necessários para aprovação, poderá realizar a prova de recuperação, que vai ter a mesma dinâmica das provas, vão ser realizadas via Moodle, consistindo de 2 questões dissertativas também para serem respondidas no espaço de 1 hora de duração. Isso é importante, Então, somente pode realizar a prova de recuperação quem participou ativamente das atividades da disciplina em questão. Ou seja, a não participação das atividades implica na impossibilidade de realizar a prova de recuperação, porque a prova de recuperação ela não substitui a participação nas atividades propostas. Ela serve como uma forma de recuperar a nota que não foi alcançada nas atividades, mas ela não vai ser um substitutivo da participação em si. Então, como eu comentei, a aprovação vai implicar na aprovação com o conceito C. E importante mencionar também que a aprovação em todas as disciplinas é condição obrigatória para a conclusão do curso e a emissão do diploma. Então, em eventual reprovação na disciplina como um todo, na prova de recuperação também, será necessário, então, se for o caso, se for do interesse, cursar novamente a disciplina com uma turma subsequente para, então, poder concluir o curso. Esperamos que isso não aconteça, mas a gente precisa colocar de maneira clara e objetiva as regras dos cursos lato sensu. Aqui, questões relativas a prazos de respostas e correções da tutoria. Marissa, tu quer comentar essa parte? Pode ser, posso falar sim. Bom, em relação aos prazos gerais, para demandas gerais, mensagens ali encaminhadas pelo chat do Moodle, a tutoria tem 24 horas para fazer essa resposta. Os casos em que as demandas forem mais complexas e que eu, como tutora, precise acionar a coordenação, principalmente, essa condição, ela é estendida, esse prazo é estendido. Em relação à correção das atividades, nós temos o prazo de 7 dias para fazer a correção. Então, normalmente, o prazo que vocês têm para enviar as tarefas, ele finaliza no domingo à noite. Então, nós temos até a outra semana para poder fornecer para vocês esse feedback e as notas. Aproveito até para falar das atividades de recuperação, porque o prazo para entrega das recuperações também são 7 dias depois da correção, depois que as notas são divulgadas. E, ocasionalmente, demandas administrativas relacionadas a pagamentos, matrículas, demandas de secretaria especificamente, são direcionadas para o e-mail, para o admps21@urgs.br. Ocasionalmente, vocês podem me acionar também, até se tiverem dúvida para onde encaminhar determinadas demandas, e eu posso ajudá-los nesse direcionamento. Obrigado, Marissa. Bom, essas são as linhas gerais, digamos assim, as principais informações introdutórias que a gente julga que é importante que vocês tenham nesse momento. Aqui está nosso contato, meu e do professor Paulo. Vocês também podem nos acionar via Moodle. O Moodle tem uma funcionalidade lá de mensagens, tanto por e-mail quanto por Moodle. A gente vai estar à disposição também para resolver as questões. Da apresentação é isso. Agora eu acho que a gente podia abrir para outras questões, talvez que vocês possam vir a ter. Teve gente que chegou agora, chegou ao longo da minha apresentação, a Jaqueline. Sim. A Vanessa também. Então, Jaqueline, a gente fez boa noite. A gente fez no início
reunião uma rodada de apresentações. Então, se quiser brevemente te apresentar aqui para nós e para a turma, por favor. Boa noite, eu sou Jaqueline, eu trabalho com Orçamento e Finanças no Ministério da Fazenda e eu me formei há um bom tempo na URGS, né, na área de contábeis, atuo mais ou menos na área e trabalho bastante tempo já com essa parte de administração pública, então agora eu consegui um tempo para conseguir me dedicar mais aos estudos, que é uma coisa que eu gosto, estou sempre fazendo um curso ou outro, então tenho boas expectativas sobre isso. Certo, bem-vinda. Obrigada. Vanessa? Boa noite, eu sou a Vanessa, eu trabalho no Ministério Público do Trabalho, na área da administração pública, ali na diretoria regional, né? Hoje eu sou a substituta da diretora e eu me formei em História na UFSM, só que eu estou há 10 anos na administração pública do UMPT, né? E surgiu essa oportunidade de fazer uma pós na área de administração e eu vou aproveitar. Muito obrigado, bem-vinda. Obrigada. Bom, questões, de repente, Marissa, questões operacionais de plataforma, alguma coisa que será que pode ser importante comentar agora? Sim, eu tenho alguns recados ali. Pessoal, eu encaminhei uma mensagem para vocês pelo Moodle, tá? Pelo próprio chat ali que o professor comentou. Então, ali, né, era uma breve apresentação para lembrá-los dessa videoconferência e também alguns recados importantes. Então, ali eu já passei o link para vocês, inclusive, caso vocês não tenham achado na plataforma, o link da nossa disciplina, né, do nosso ambiente de introdução ao Moodle. Ali vocês têm acesso aos principais documentos do curso, inclusive essa apresentação que o professor Rafael fez, o cronograma do curso, o manual de acesso, tanto às videoconferências quanto ao próprio Moodle, à própria plataforma. Então, lá vocês encontram todos esses documentos, todos esses direcionadores, tá? E ali também, nessa mensagem, eu coloquei 2 recados para vocês. Um é que a gente precisa do comprovante de residência de vocês, a gente precisa que vocês encaminhem esse documento ali na própria plataforma, no ambiente de informações gerais. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma questão, pode me acionar, pode entrar em contato comigo ali pelo chat, tá? O chat, inclusive, vai ser o nosso principal canal de troca, nosso principal canal de mensagem. Também nessa mensagem eu coloquei sobre o fórum de apresentação. Acho que é uma oportunidade bem legal da gente se conhecer, da gente trocar, de compartilhar experiências, compartilhar expectativas em relação ao curso. Mais um recadinho, né? Como o professor comentou também, a gente tem uma disciplina em andamento, que é a disciplina de problemas brasileiros. É uma disciplina muito legal, é uma disciplina muito interessante, independente da formação, da experiência de vocês. A gente tem uma videoconferência amanhã com o professor Ariston, então recomendo que vocês não percam, porque é uma oportunidade muito legal de interação mesmo, de tirar dúvida, de ouvir o professor. E a gente também já tem um fórum aberto nessa disciplina, né? Um fórum, inclusive, que vai contar para a nota de vocês, ele é uma parte da nota de vocês como trabalho, e é uma forma também de vocês iniciarem, né? De vocês iniciarem as leituras, tirando dúvida. No fórum vocês têm possibilidade de ver o comentário dos próprios colegas, então não deixem passar essas oportunidades, né? Essas oportunidades de interação, de postagem, de troca mesmo com o professor, com a turma e com a tutoria também. É isso, professor. Obrigada. Tem alguma questão, alguma pergunta sobre essa parte organizativa e introdutória? Sim, Michael. Os encontros, as videoaulas, vamos dizer assim, os encontros virtuais ao vivo, tem um dia específico da semana para acontecer ou é conforme o professor faz o agendamento? Eu vi que da próxima disciplina, então, os encontros estão agendados ali para as quintas-feiras. Exato, exato. Mas fica realmente a critério dos professores. Então, nós temos disciplinas com maior carga horária, que aí a gente tem uma quantidade maior também de videoconferências, né? Temos outras disciplinas com carga horárias menores, que às vezes, ocasionalmente, temos uma ou duas videoconferências. Temos disciplinas que não têm videoconferência.
tá? Então, e para vocês Perfeito. ficarem cientes também, né, até para disponibilidade de vocês, todas as videoconferências são gravadas. Então, passado essa aula, né, normalmente no dia seguinte eu já envio mensagem para vocês, sinalizando que a videoconferência já está disponível no Moodle. E aí, caso vocês Tá. tenham alguma dúvida sobre algum comentário, algum conteúdo da própria aula, vocês podem encaminhar a mensagem direto para o professor ou para mim, também pela plataforma. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Então, as videoconferências, elas, né, costumam ser mais ou menos nesse horário, né? Durante a semana, mais ou menos nesse horário, uma vez por semana. A gente tenta manter uma certa regularidade, mas não tem como a gente fixar um dia, porque também depende da agenda de cada docente, né? Então, fica mais ou menos assim, uma vez por semana, de acordo com o programa desenhado por cada docente no meio da semana. Geralmente é ali terça, quarta ou quinta, né? Isso. E os horários Esse normalmente horário. são às 19, até para que dê tempo de vocês se deslocarem, né? Tem muita gente que sai do trabalho às 18, então às 19 a gente entendeu que era um horário confortável para vocês também. Muito bom. Algo mais? Jaqueline levantou a mão, professor. Uma dúvida, as videoconferências a gente pode assistir depois e postar no chat os comentários, ou a gente teria que ouvir exatamente, participar exatamente no dia? Porque nas terças, por exemplo, tem um curso que eu faço do trabalho, lá da Receita, né? Então, por Certo. isso que eu iria Não, acomodar num outro horário. as videoconferências, elas ficam gravadas, tá? E vocês podem acessar pelo YouTube. Então, vocês podem acessar por qualquer dispositivo, tá? Não precisa necessariamente baixar o aplicativo. E aí, esses comentários, Jaqueline, tu pode enviar direto pelo Moodle, ali pelo chat, tá? Para mim ou para o professor. E aí a gente pode ir trocando, posso te respondendo. Se for algum pedido específico, posso acionar o professor também para conseguir te responder, tá? Mas essas interações, elas serão assíncronas, caso tu não consiga acompanhar em tempo real a aula, não tem problema. É importante que vocês tenham essa flexibilidade, né? E todas as atividades, elas são posteriores às videoconferências, né? Então, vocês têm ali um material recomendado, um material obrigatório, um material complementar em todas as disciplinas, e a videoconferência é, de alguma forma, amarrar esse conteúdo, né? Entender se vocês têm alguma dificuldade, se vocês têm alguma dúvida, e ocasionalmente, caso não consigam participar da reunião de forma síncrona, podem encaminhar essas mensagens via Moodle. O importante é a participação do conteúdo, da gente ir trocando ideias. Essa aqui é Exato. a... Tá, ok, obrigada. Imagina. Ana Paula? Eu ainda não consegui acessar o meu Moodle, porque deu algum problema, não sei exatamente na hora de eu colocar para cadastrar uma senha, né, naquele portal do aluno. Eu cheguei a mandar um e-mail para o coordenador Paulo, acho que ele já até encaminhou para solicitar suporte, mas eu queria saber, por exemplo, como amanhã nós vamos ter outra conferência, se tem alguma outra forma de eu conseguir esse link, se eu posso enviar um e-mail para vocês solicitando ou alguma coisa. Pode sim. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, e aí pode me encaminhar uma mensagem, Ana Paula, que eu já te respondo com o link da vídeo de amanhã. Certo, muito obrigada. Imagina. O resto do pessoal conseguiu acessar o Moodle? Vocês já tentaram fazer o acesso, deu tudo certo? Eu também, a Vanessa, tá? Eu também tive dificuldade em acessar, encaminhei um e-mail para o professor Paulo e ele também reencaminhou para o Gabriel, estou aguardando. Sim. Vanessa, Mas pode o me meu No seu enviar problema um caso, e-mail também. ele cadastrou Posso. errado o e-mail, provavelmente, no seu caso, Vanessa. Amanhã Pode de ser, manhã porque ele eu já fiz vai o olhar. cadastro, fiz o primeiro cadastro, né, certinho, e para o acesso ao Moodle eu não consegui. Tá? Era isso, O obrigada. resto do pessoal deu certo. Deu certo. Eu tive alguma dificuldade no início e talvez esse meu case possa ajudar os demais colegas. Eu não estava conseguindo avançar na parte do cadastramento do portal aluno funcionário, né? E daí eu fiz contato com o CPD lá
por aqueles canais, eles me disseram, olha, tenta fazer com o GovBR, quem tem o cadastro GovBR. Então, eu consegui incluir um e-mail, que o meu estava dizendo que eu não tinha um e-mail cadastrado, consegui incluir o e-mail naquela plataforma lá pelo GovBR. E depois dali eu consegui fazer todo o ciclo, assim, foi bastante tranquilo. Boa dica. Se alguém mais tiver dificuldade, vamos encaminhando que a gente vai lidar com elas, tá, pessoal? E acho que a Marissa podia, na verdade, mandar para todo mundo o link por fora, né? Para garantir. Claro, posso sim. Já que a gente não sabe exatamente quem conseguiu e quem não conseguiu, né? Sim, E sim, a gente pode garante. deixar. Mandar o link e mandar também os materiais, pelo menos dessa primeira semana, Boa. os textos Combinado. e o plano de Finalizando aqui, eu atividades. já encaminho. Plano de atividades, os textos, porque aí, né, para não ficar sem acesso ao material. Certo. Ana Paula, tu levantaste a mão de novo ou é a mesma? Ah, eu esqueci de abaixar. Tá. Alguma outra questão, pessoal? Eu tenho só mais um comentário, dois, na verdade, que eu até vou abrir de novo aqui o material, porque eu preciso do cronograma para me ajudar nesse comentário, que é o seguinte, tirando aqui, evidentemente, eu e o professor Paulo, né, porque a gente tem que guardar uma certa modéstia, o que eu acho, e a gente tem essa convicção, que é o trunfo do nosso curso, né, o que torna o nosso curso um curso, enfim, muito bom, de excelência, um diferencial que nós temos, é o nosso corpo docente, né, e também o apoio muito próximo da tutoria, né? O nosso corpo docente é extremamente qualificado, capaz de fazer discussões muito avançadas para os temas que se propõem, né? Então, isso é importante a gente ressaltar. Esse é um curso que ele foi uma adaptação ou foi uma transformação de um curso anterior, que era um curso da Universidade Aberta do Brasil, que foi descontinuado, e a gente optou por manter todo o conhecimento, toda a expertise que estava acumulada naquele curso e seguir oferecendo um curso de especialização lato sensu com a excelência que a gente é capaz de oferecer, mas daí, nesse caso, diferente da Universidade Aberta do Brasil, que é um curso gratuito, né, a gente acabou tendo que cobrar uma mensalidade, mas o que eu quero dizer para vocês é que a mensalidade que a gente cobra em relação ao que o mercado oferece, em relação às possibilidades que o curso oferece de reflexão e qualificação profissional, é muito atrativo. Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer motivar vocês a, de fato, se vincularem ao curso e às discussões que vão ser feitas, o que não vai ser fácil, né? Porque, e para isso que eu botei, também para isso, que eu botei o cronograma aqui, porque é um cronograma de longa duração, né? A gente vai até o meio do ano que vem, e vocês viram aqui que as disciplinas são encadeadas com com pouquíssimo tempo de intervalo, e isso torna o caminho árduo e cansativo, especialmente no momento em que a gente está vivendo pós-pandemia, em que está todo mundo esgotado, está todo mundo cansado, e vocês estão se disponibilizando, estão se dispondo a encarar um desafio, e a gente sabe, né, quem trabalha com processo de formação sabe que processos como esse chegam num momento em que dá vontade de desistir, chega num momento em que não vou conseguir, não devia nem ter começado. Isso vai acontecer em um determinado momento, uns mais, outros menos, né? Faz parte do caminho. Essas dificuldades fazem parte do caminho do processo de formação. E a mensagem que eu queria trazer é assim: quando isso acontecer, é importante ter em mente o objetivo inicial que foi traçado, né? E que, de repente, passar por essa etapa de dificuldade vai fazer com que seja recompensador lá no final. Porque a gente tem convicção de que quem conclui um processo de formação nunca sai o mesmo da maneira como entrou, né? Algumas disciplinas vão ser mais interessantes para uns, menos para outros, outras disciplinas vão ser desinteressantes, pode acontecer, né? Mas são temas super relevantes, para quem está na administração pública sabe disso, né? Que necessitam atualizações,
E nós temos convicção de que vão haver, sim, discussões muito ricas. E aí eu queria dialogar um pouco com a preocupação lá da Jaqueline, né, sobre a possibilidade de assistir às aulas síncronas posteriormente. Sim, é possível, né, o curso prevê isso, porque nós sabemos que muitas vezes se torna impossível participar de forma síncrona, mas é importante pontuar também que a participação síncrona ela não é substituível, né? Não é a mesma coisa assistir depois uma apresentação do que participar. E, inevitavelmente, o ensino à distância ele perde muito, né, a possibilidade da reflexão, da discussão, do diálogo, da proximidade, do vínculo, das risadas, eventualmente, das piadas, né? Isso tudo faz parte do processo de produção do conhecimento, porque é um processo de interação social. Então, procurar se organizar para, na medida do possível, estar presente nas atividades síncronas vai fazer com que o curso tenha uma outra dimensão, né, para vocês, né? Essa proximidade que é a única, a forma mais próxima que a gente consegue é nas atividades síncronas, né? Então, isso seria algo muito importante de se pensar. Bom, acho que é isso, essas mensagens que eu queria trazer para vocês, né? E desejar a todos e todas um bom início de caminho, né? Que vocês tenham energia e disposição suficiente para tirar o máximo possível do que o curso oferece e, de novo, dizer que a coordenação fica à disposição aí para eventuais dificuldades que vocês tiverem, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista de ensino e pedagógico. Certo? Tem alguma outra questão, comentário a partir disso? Então, a gente já pode se encaminhar para o encerramento. Quero me colocar à disposição também, né? Isso que o professor Rafael comentou é muito real e a gente tem acompanhado isso em todas as turmas, né? Ocasionalmente vocês vão ter dificuldades em algumas disciplinas em detrimento de outras, ou dificuldades em algum trabalho, com provas, questões pessoais. Então, por favor, nos comuniquem, nos procurem. Realmente estamos aqui para poder auxiliar vocês, para poder direcionar vocês da melhor forma. Então, à medida que vocês forem, né, tendo qualquer dificuldade nesse sentido, por favor, nos procurem, não tomem qualquer decisão, principalmente de abandonar o curso, né, de interromper essa trajetória por conta, né, de eventuais problemas. Então, estamos à disposição, me coloco pessoalmente à disposição de vocês também. Nossa relação vai ser bem próxima ao longo dessa jornada e, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Legal, Priscila. A Priscila comentou ali no bate-papo, né, a grande expectativa. Muito legal. A gente espera corresponder às expectativas, mas também algo importante que eu não falei, né, no meu comentário final, que a Priscila me lembrou agora, que é isso, assim, as expectativas às vezes são frustradas porque faz parte também do processo de formação que um ou uma docente frustre algumas expectativas dos estudantes, né, ou coloque desafios que não estavam sendo esperados, que não eram a expectativa, enfim, né, porque o conhecimento ele tem disso também, né, não é necessariamente aquilo que a gente espera. Às vezes a gente leva umas chacoalhadas, às vezes a gente lê algumas coisas que nos incomodam, às vezes a gente se depara com questões que não gostaríamos de nos deparar. Tudo isso faz parte desse processo de formação. Certo? Então tá, gente. Acho que a gente pode encerrar, né, Marisa? Sim, podemos sim. Vou encerrar a gravação, professor.